Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar essa. Olha só, mais uma vez o pessoal colocando um coraçãozinho pra mim aqui. Mas a gente vai começar a primeira rodada agora com o Rodrigo Pin jogando contra o Pedro Caraciolo? Caraciolo, esqueci de completar o nome dele, peço desculpa. Ele tá jogando de Orzhov Pixie, enquanto o Rodrigo tá jogando de horrores, né? Bunch Horror. Eu acredito que ele tá com aquele horror que dá o manifest, tá ligado? De 3 mana, 3/3. Sabe? Toda vez que ele bate, você manifesta Dread. Sei. E por 2 manas você pode virar um bicho pra cima. Sei. Pô, diferente, bacana. Eu acho, né? Porque Bunch verde, né? Foi o que eu pensei. Agora se tem essa carta, já são outros 500. Tem que lembrar que os Overlords são horrores, não? Eles são avatares também, né? Verdade, você está corretíssimo. Então pode ser que ele esteja só de domain. E aí a gente vai ver basicamente um mid-rangezão clássico de compra carta, e etc, e card advantage, e várias coisas legais, contra o mal encarnado chamado domain, né? O motivo da fome na humanidade, que é o Bunch. Pode ser que seja isso, ou pode ser uma lista super diferente e tal. Mas assim, sendo isso, o Orzhov tá numa situação bem, bem ruim, porque é uma das piores matches do deck, justamente porque assim, o Orzhov, ele é um mid-range e ele puxa pro extremo do card advantage do mid-range. Mas, por outro lado, se o Rodrigo realmente tiver de domain, ele tá com uma abertura bem ruim de domain. Olha lá, Annex vai ser anulado, então eu não tenho ideia de como tá a lista do Rodrigo. Não tenho ideia. Não faço ideia também, cara. Aparentemente eu tenho que começar a frequentar a loja pra saber o que tá acontecendo lá, viu? Brincadeira. O Pin, ele sempre jogou com uns decks muito diferentões na cabeça dele, né? Então pode ser que apesar de ser um Bunch Horror, ele talvez não seja um deck de muita um ramp como a gente tá buscando, né? Então aqui ele me dá uma dica do que ele tá fazendo, né? Ele quer fazer fez uma mesa provavelmente meio seca para poder ter alguma coisa na mesa. O que abre vantagem aqui pro nosso querido amigo Pedro, para ele poder fazer os draws deles bem sapequinhas. Toma 2, compra uma carta, e aí o Unholy Hit vai começar a trabalhar. Então, eu confesso que eu ainda tô bem confuso com a lista do Rodrigo, porque, tipo, não é com certeza um domain, porque o domain não costuma usar counter, mas ele tá fazendo algumas outras cartas que aparecem no domain. Então, vamos só seguindo. Pelo lado do Pedro é isso, né? Então, fazer anexo, ele quer propor esse jogo longo, tal, etc. E tá fazendo toda essa parte extremamente importante para esse jogo, né? Para quem não conhece, o Sr. Orzhov, ele surgiu no último Pro Tour, né? Com o Ben Stark. O Ben Stark foi muito bem na porção construída e muito mal na porção limited, o que é basicamente o inverso de tudo que ele fez na carreira dele. Mas é um deck que é muito bom indo pro atrito, sabe? Então, com certeza uma match interessante se ela ficar no atrito. Mas, por exemplo, eu não sei se o Rodrigo tá usando Beans ou não. Se ele estiver usando Beans, é a maneira que ele vai ter de tentar brigar contra essa match. Vamos ver qual linha que o Pedro vai seguir, então já vai destruir ali. Tipo, tá ainda na linha que o Orzhov Pixie gosta muito de fazer a partida, que é isso. Vai, destrói aqui, compra uma carta, tal, etc. O problema é quando um Beans começa a engolir seu card advantage ou coisas do tipo. E tem um detalhe muito curioso, né? O Ben Stark brincava, né? Que o melhor demônio desse deck é a Pixie, porque ela consegue ficar resetando o Unholy Annex caso seja necessário, mas por enquanto não foi. Então um jogo ainda bem justo, bem interessante de acompanhar e toma-lhe ataque aqui por parte do Rodrigo. Uhum. Tá aproveitando a deixa, né, que o Pedro tá comprando sua carta, mas não tá recuperando vida porque não tem um demônio, né? Provavelmente o que ele vai tentar fazer aqui é destruir esse anexo, né, de alguma forma, porque a partir do momento que ele começar a fazer o demônio, e aí vai ter um bloqueador gigante que vai ficar ganhando vida pra ele também, né? Mas como ele passou aberto, pode ser que ele também tenha algum tipo de remoção pra esse demônio, né? Então, o tempo dirá. O demônio costuma ser a parte mais sensível, né, do que essa carta faz, justamente pela facilidade de lidar. Inclusive, por isso que essa carta caiu tanto no T2, porque outras coisas estavam lidando. Cara, Loran, no Standard, no geral, independente de meta de loja, costuma ser bom de main deck.
raramente você não tem alvos pra ele, então a carta acaba sendo muito, muito boa. O Pedro, então, agora vai matar ali. Ele tá indo pra uma linha que eu considero muito correta, que é ficar gerando muito valor. Não tendo pressão, pode ficar brincando com a Nex bastante tempo. Lembrando que, assim, se ele tiver com a lista exata com a do Ben Stark, tem Sheoldred. Sheoldred estou fazendo aspas nesse momento com as minhas mãos, é um demônio, né? Porque quando você comprar, você vai ganhar vida, você vai ficar meio que no zero. Então acaba sendo esse o objetivo para essa lista. E assim, não teve bem cedo, o Rodrigo não tá fazendo pressão. Se ele tiver com uma mão que é basicamente remoções, esse jogo que o Pedro tá propondo é um jogo muito bom pro Pedro. Vai dando muito certo, porque você vai só moendo a mão do seu oponente. E não se iludam, tipo, é muito raro morrer de Anex, sabe? Em algum momento você consegue vida de algum jeito. E esse deck também tem o terreno, né, que vira o Mutavault do T2, que ele também consegue, né, dar uma base pro Anex muito boa. Exato, né? E é um bicho que você tem que ficar ativando todo turno também, né? Então isso acaba ajudando nesse sentido. Mas é aquela coisa, né? Apesar disso, ele se torna muito suscetível a Mass Removal também, por exemplo, né? Que provavelmente deve ter no deck do Rodrigo de alguma forma, né? Eu espero isso. Mas o grande ponto é que normalmente quando você tá, tipo, com o Anex te pressionando, né, entre aspas, assim, tal, uma ativação do terreno é o suficiente, assim, porque vai te dar mais um turno de draw, tal. Então, o que o Pedro tá querendo, ele quer ficar seguro o suficiente para fazer o demônio e começar a drenar. Então ele precisa meio que fazer 1, 2 vezes só isso para ficar muito seguro. E ele vai começar a fazer o Rodrigo descartar cartas. Ele tá muito nesse plano, tipo, a Liliana, ela não é igual, né, ela vai cobrando a mão dos dois, mas o Pedro tá comprando 2 cartas por turno, então essa Liliana não tá punindo da mesma maneira. E ele tá indo bem pra cima, ele vai moer a mão do Rodrigo e aí soltar o demônio. E aí, dane-se o que for acontecendo. Exatamente. E ele vai ter direito a mais uma cartinha. O que ele fez? A Pixie, né? Vai puxar de volta, vai colocar um marcador. Isso. E vai voltar de Hopeless Nightmare de novo. Isso. E aqui ele sobe a Liliana dessa vez? Sim. Que nem eu falei, não, ela não é igual. Então você pode ficar moendo a mão do seu oponente à vontade. Olha, nossa, Nossa, Pedro... mas agora... Vai ser muito bonito. E assim, toda vez que tá gastando recurso, Rodrigo, essa Liliana tá ficando melhor, o Anex tá ficando melhor. E o jogo vai ficando bem difícil. Bom, vai voltar agora a carta, né? Ele pagou. Beleza, daí sobe a Liliana e tal. Tipo, Liliana e Anex são bons amigos. Normalmente. Meu senhor, tem um Distaun nesse deck. Magic é incrível. Magic é incrível. Beleza, subiu a Liliana, todo mundo vai descartar uma. E ele vai descartar o Hopeless Nightmare, né? Óbvio. Isso, tem que colocar marcador na segunda pix, por sinal. É verdade. Lembrou. Não, o Pedro lembrou, tá tudo certo. Você lembrou? Tá tudo certo. Mas assim, quebrou muito a mão do Rodrigo, né? Pelo que eu entendi do deck do Rodrigo, né? Ele tenta ter várias interações que ele acha muito boas. É que nem você falou, eu já vi ele jogando também, ele gosta de listas diferentes. Normalmente quem gosta de jogar com listas diferentes, assim, principalmente quando a gente tá falando de standard e tal, tem muita carta de metacal ou carta que é muito forte e tal. E, cara, quando você tenta fazer esse tipo de jogada contra um deck cheio de ETB, que nem o Orzhov, o negócio tá bem difícil. O negócio Aí tá isso. E vai tomar mais 2 de dano. Tem como o Pedro fazer Liliana. Se tiver tranquilo, dá pra fazer Anex ou Demônio. Mas tá numa situação relativamente tranquilo pra cá. Vai abrir com o Anex. Eu acho que vamos de Demônio. Vamos de Demônio primeiro, hein? Pergunta ali. Valeria a pena pro Pedro ativar a Loran pra comprar cartas com... Não. Não vale. Você faz isso quando ou não vai ser simétrico, então, seja porque você tem algum efeito que evita o seu oponente de comprar, ou porque seu oponente vai perder vida, por exemplo, porque você tem uma Sheoldred, ou você vai mandar ele descartar imediatamente e tal, etc. Para você fazer com simetria pura essa jogada, é porque você tá muito atrás, sabe? Então você tem que recuperar de alguma maneira, onde, tipo, ficar igual ainda é bom pra você. E foi isso. Ele
jogou completamente de uma maneira assimétrica, daí chegou um ponto que ele quebrou bem o deck do Rodrigo, e é isso. 1-0 pro Pedro nesta partida. E aí é uma versão agressivíssima do deck. Nossa. Você diz do próprio Fênix, né? Não, é tipo, jogar de hack dos mid, porque daí você joga com cóptero e tal. E temos Ainda tenho meus cópteros aqui todos bonitos. E vamos de Hopeless. Que saudades do meu balote, hein? Cara, agora sim. Agora estamos falando do deck que ele queria. Da carta que ele queria do deck desde o começo. Porque daí é uma carta muito boa pra esse tipo de match, tá ligado? Você engole muito essas matches de atrito com Beanstalk, outro Beanstalk. Quando você começar a fazer spell e comprar 2 cartas, tipo, todos esses descartes que estão acontecendo perdem a relevância. O Annex não é uma carta mais tão forte assim. Aquela Liliana que trabalhou um monte também piora. Então, assim, Beanstalk consegue dar muito trabalho. Tipo, parte do plano do Pedro tem que ser lidar com Beanstalk de alguma maneira, porque senão essa carta quebra essa paridade que a gente estava tendo até então. Exatamente. E a Endurance vai chegar aqui para poder tentar comprar as coisas, né? Então, vamos ver, né? A Endurin vai tentar, tipo, acompanhar esse Up the Beanstalk, tipo... existiu uma época, né, que esses decks de demônios e Annex e tal brigavam contra deck de ramp na base do valor que eles conseguiam gerar também. Então, é uma maneira de você tentar combater. É difícil, mas é uma maneira. Olha só quem chegou. Oscilo. O descarte do Tiny Bones Joins Up. Tiny Bones Joins Up. Quando entra, qualquer número de jogadores deve descartar uma carta. Toda vez que uma criatura lendária entra no campo de batalha, sob o seu controle, qualquer número de jogadores mila uma e perde 1 de vida. Isso. Trigou da Loran. Então ele vai para destruir alguma coisa, vai subir o Up the Beanstalk. Acabou aqui, Pedro. Comprou as 2 de volta para não perder para Loran. Vai pôr as 2 de novo em campo. Tem um balote 4/4. Na teoria teve o trigger do Joins Up com o Loran. Não teve, ele descartou entre aspas o balote, né? Não, depois. Quando entra a lendária também trigger. Ah, sim, verdade, né? Faltou essa atenção. E bom, Up the Beanstalk. E aí vai colocar. Não ficou. Talento também. Talento da Lontrinha. Pra bloquear essa Loran, né? Pra não se sentir tranquila de ficar batendo, né? Não, porque realmente o Rodrigo tá pressionadíssimo nesse jogo. Foi pra essa jogada do lockdown que eu falei, né? Que então o Pedro pode ficar querendo resetar isso daí de vez em quando e, né, ficar punindo o Rodrigo. Só que no momento é um lockdown que não é bom de ser resetado, e isso é muito perigoso. Você quer fazer lockdown que tenha muita coisa sua embaixo, não coisas boas do oponente. Então, no momento, não é exatamente a melhor situação, não. Exatamente. E eles vão colocando suas lentes, né? Vão trocando aqui por enquanto. O Rodrigo tá com ele fez o cachorrinho com a... que tava exilado com um Soul Partition, né? Por isso que pagou 5. Triggers agora todo mundo. Ele vai descartar um balote de novo, que não vai descartar, né? Como é o turno do Pedro, ele deveria ter comprado as coisas do primeiro, né? Porque ele é não ativo, né? O Rodrigo compra primeiro, depois descarta. Exatamente. Devia ter comprado primeiro pra depois descartar, né? E descartar as 2 cartas, né? Uma de cada do Join Up. Então, que nem eu falei, tipo, o Lockdown, mesmo na match que ele pode ser destruído, você quer encaixar pra esse tipo de deck quando você tem muita coisa boa embaixo, que daí o oponente não consegue destruir o balote, e toda vez você fica resetando ele pra ficar tirando valor, né? Ele vira um
super pixie, por assim dizer. Uhum. Mas, inclusive tem uma versão desse deck no Pioneer. Mas aqui ficou bem complicado pro Pedro. Exato. Ele vai trocar as coisas, né? Vai passar 5. Ele subiu o talento da lontrinha para poder pegar um Installment Big Enough. Bateu com tudo e agora ele tá aberto com Installment Big Enough. Ou seja, qualquer coisa que o Pedro tente fazer agora para destruir alguma coisa, ele provavelmente vai voltar 2 coisas para mão. Se vier um descarte, se vier alguma coisa nesse sentido, ele consegue resolver pelo menos momentaneamente. Por exemplo, se ele mandar descartar, ele pode subir balote, uma coisa do Pedro, em resposta, ele descarta o balote. Exatamente. Se ele dá matar o balote, dá pra fazer da mesma forma, né? Pôr na mão. E vai fazer uma Lohan. Aí vai dar alvo, ele pode voltar pra mão. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Vai quebrar a lontrinha? Então, ok. Show de bola. Vamos ver se o Pedro vai fazer mais alguma coisa. Aqui começa a ficar um... Estourou uma pinha, viu uma outra Lohan e tá pensando, essa Lohan, ela vai me ser útil? Acho impossível. Acho bem possível. Achou que não. Bom, até porque aqui ele tem um Up the Beanstalk, né? E o Pedro tá praticamente full tapado, ele pode tentar ir para um letal, por exemplo, né? Dar um Distawn Big Enough, fazer mais uma lontrinha, a intriga da lontrinha tem o prowess dela, né? Da que tava. Dá pra fazer, deixa eu ver, dá bounce ali, dá bounce no encantamento, GG. Ele conseguia dar bounce, conseguia fazer mais alguma coisa, e aí já começava a ficar bem azedo pro Pedro, e a porradaria ia comer solta. Tá bem atrás de mim, aí eu olho pra trás, eu vejo esse olhão amarelo olhando pra minha cara. Ela tá com uma cara de reprovação de quem diz: mano, terceiro dia seguinte que você tá falando sozinho nessa TV aí. O que tá acontecendo, meu amigo? Você tá maluco? Nesse Game 3 maravilhoso aqui. Nesse Game 3 maravilhoso aqui que... Olha só, temos a velocidade. O homem é a velocidade. Velocidade 1, né? A carta... como é que é o nome dessa carta mesmo, meu lindíssimo? Washington. E o nome dela em inglês? Washington é em inglês. Momentum Breaker. Momentum Breaker. Obrigado. Mal. Bom, quando ela entra, né, Start Your Engine, então começa a contar, né? Toda vez que o oponente perde vida no seu turno. Toma, ele Get Lost. Quando entra, o oponente sacrifica uma criatura. Se não puder sacrificar, ele descarta uma carta. Você pode pagar 2 e sacrificar, você ganha vida igual a sua velocidade, né? Então, tá jogando Legacy isso aqui, meu querido? Qual deck tá usando no Legacy? Pior que é realmente uma carta, tipo, interessante, assim, porque ela sacrifica veículo também. E você poder ganhar vida é muito bom. Exatamente. Dá pra você ganhar uns jogos interessantes porque você tá ganhando vida com esse trem. E você fica dando bounce que nem um maluco, né, cara? Então é muito legal. Bom, voltou um Ride's End pra mão. O que o Ride's End faz? Custa 4, exila a criatura ou o veículo alvo. 5, perdão, 5, verdade, é 5. E se ele tiver dando alvo numa criatura atacante, ele exila. Virada. Não, é atacante, não é? Virada é Ride's End, não? Pô, se você falou, tá falado. A gente pode. A gente tem a tecnologia, né, mano? Então vamos fazer assim, né? Muita corrida. Tapped Permanent. Tapped Permanent, isso aí. Respeita, rapaz.
O Fer, ele é conhecido por ser uma pessoa que não consegue ler muito, né? Mas aparentemente escrever também tá com uma dificuldade ali. Que maldade. Eu te amo, Fer. A gente só brinca com quem a gente gosta. Enquanto isso, o Rodrigo tá tomando umas porradinhas aí. E o Pedro agora começou. Meu Deus. Bom, ele fez um Flood Pits que ainda tá tranquilo, né? Porque ainda tá bom. Vai comprar duas, descartar uma. Já comprou a do Up the Beanstalk. Assim, se a gente tiver numa corrida de quem compra mais carta, o Rodrigo tá jogando. Mas tem bicho na mesa batendo nele. Mas os Enduring também estão ajudando o Pedro. O game tá bem tranquilo nesse sentido. Vai ser quem vai quebrar o jogo do oponente nesse sentido, sabe? Porque assim, ambos estão comprando muito. Tá. E o que vai estar fazendo além disso? Como é que você tá interagindo? Quando você tá cortando esse tipo de engine do seu oponente? Exatamente. Então toma ele 2, 4, 5, 6, 7. Meu Deus, é 7 de dano, é muito dano. O Pedro poderia ser muito louco, bater também com a mainland pra causar mais 3, né? Já deixava ele na range de um 2 hit kill, né? Mas resolveu ir com tranquilidade e vai fazer um demonhão? Não, vai só tentar fazer o próprio Unholy Annex, deixando fechada a porta que faz o demonhão. Vai tomar 2, comprar uma carta. E a gente sabe, né, que aqui ele tá numa situação que, como os próprios Enduring Innocence tem lifelink, a gente sabe que pra ele é tranquilo tomar esse dano porque tá recuperando 5 de vida por enquanto. Cara, os comentários do Heitor no chat são maravilhosos, cara. Exatamente. O segundo, particularmente, é muito bom. Eu não vi o primeiro, cadê o segundo? Ah. E aí, bola de amigo? Olha, fica essa dica, assim, você que tá vindo no YouTube, né, pô, brigadão por estar assistindo aí no canal, mas você pode acompanhar ao vivo em Monte Events na Twitch, é maravilhoso. Pera, o Rodrigo tá pensando assim, e aí, será que eu anulo isso aqui? Que essa Lohan vai quebrar uma coisa importante e vai dar 2 draws pra ele. Aí começa a ficar um pouco mais chato. Então é o ponto que eu levantei, sabe, sobre como funcionam essas interações e o quanto, tipo, ambos estão comprando, tá, como é que você... O que vai acontecer, as interações que vão definir como é que vai ficar o jogo, porque a princípio ele tá muito parelho. Mas o Pedro tá tentando quebrar isso, então ele compra muito mais cartas e por aí vai. E o Balote vai lá, goleiraço agora. Não, mas E vai tomar um momento break agora. Então essa altura é meio dano esse Balote. Agora, meu Deus, Spell Pierce vai Spell segurar Pierce. um pouco. Mas tudo bem, tipo, porque a match não é uma race, sabe? É um dos pontos. A match não é uma race, o cara já ataca. Não é uma race, mas meu amigo, eu estou batendo. Bom, ele bateu só com a Pix, então o Pin fez. Aqui o Pin ele pode. Ok, comprar mais uma carta. Se ele tiver um split up, ele poderia bater com o Balote, fazer o split up e ganhar um pouquinho de tempo, né? Mas eu acho que ele não tem na mão e faria uma diferença aqui, viu? E a gente tem um evento em 3 atos aqui no chat, né? Do Heitor. Eu tenho. Eu Fui tava descoberto. Impagável. Nossa queridíssima boa live, amor. Muito bem-vinda. Finalmente assistindo a minha live, né? Só assiste a do Rudá. Mas agora que tem o Rudá, dá uma live do Rudá também, né? Então tá tudo certo. Exato. E desesperado pelo split up aqui, né? Não tem jeito, nosso querido amigo Rodrigo. Ele quer achar. O problema do split up é que não resolve a questão do card. O Pedro tá ganhando. Obviamente resolve do dano. Mas e é um ponto importante, é um recurso que tá realmente, né? Vida é um recurso que tá começando a diminuir num nível preocupante. Mas não resolve. Esse é o jogo que o Pedro quer. Atrito, troca, o famoso for the grind matchups, etc, etc, etc. Esse deck do Pintenzur, meu amigo, se ele fizer um ratinho com ímpeto, eu tô aceitando. A gente já entrou nesse nível do que tem no deck. Sabe? É exatamente o que tem na comida do Pitoco. Sabe? Da musiquinha? Então, tem tudo. É igual.
Exato. Eu não tô lembrando se é o Pitoco, que é o dessa música, mas não é o caso. Mas brincadeiras à parte, Fer, provavelmente não tem Zur, porque Zur é Esper e o deck é Bunt. Eu não vi nenhuma fonte preta, mas sei lá, ele faz uma caverna pra humano ali, vamos que vamos. Não sei se eu concordo com esse ataque do Pedro. Só se ele tiver uma trick pra tirar esse balote. Tipo, empurrar esse dano não vai levar ele a lugar nenhum na match. Sabe, tipo, é uma match que é sobre card advantage, não, agora não é o ponto que é sobre dano. Ou ele tem muita certeza que ele vai... que esse jogo não pode ficar mais longo, e por enquanto o jogo até que tá tranquilo. Pra ele tem o Tiny Bones também, né? O meu problema dele forçar o tanto que ele tá forçando é que uma cólera pune ele um pouco mais do que deveria. Tipo, ele podia ter tomado um Ride's End aqui, que faria o combate ser bem ruim. Mas não foi o caso e tá dando tudo certo. Exatamente. Vai fazer o terceiro Overlord? Vai fazer o terceiro Overlord. Vai comprar 2 cartas dos triggers, depois compra mais 2 e descarta uma. Ele vai achar alguma coisa, só que, tipo, aqui aí o Pedro vai ser muito parabenizado, né, pelo ataque que ele fez, porque agora ele colocou numa situação que ele fecha o jogo na volta. Então, tipo, tinha um risco, ele assumiu esse risco, deu certo, e agora ele tá numa situação bem, bem interessante até para forçar um ataque grande, né? Tem um Tiny Bones ali que precisa ser bloqueado, porque senão ele vai pegar uma permanente do oponente que tá no cemitério. Então, complexo. E o Overlord aqui, ele tem voar, consegue bloquear esse 6/6, né? Pelo menos isso. Consegue. Mas ele quando ele morre com uma loura, não, mas... Fazendo umas contas muito loucas aqui, 3 vezes fora, né? O grande perigo do combate é porque, né, tem os 2 de vida ali. Acho que ele vai tentar exilar o demônio para não perder vida. Exatamente. Nesse sentido, talvez o Pedro devesse ter atacado com o terreno, né? Ao menos que ele tenha alguma coisa muito interessante. Não, exato. Vai, então, acertar ali, tira o token, uma boa saída, vai para 3, vai para 2. Nesse sentido, o terreno realmente teria sido letal. Mas, se ele tiver um demônio qualquer, tiver uma Pixie resetar, por exemplo. Ele fez o outro. Ele fez o outro, ele fez de novo, ele está colocando a Champions no bolso. Mas para demônio. E tem um Spell Pierce! Salvo por um Spell Pierce! Au. Vai pra 32 de vida e o Pin tá numa situação bem complicada. Tá, porque agora também o terreno não pode bater. Por quê? Porque senão ele mata, né? Ah, sim, foi exatamente que o Pin encontrou um monte de terrenos. Já tinha como matar, então realmente... Vai ter alguma coisa. Bom, Ney, vamos ver com o Pedro, vamos ver. Eu mudei um negócio. Dessa vez você ouve o Pedro, pelo amor de Deus. Pedro, você nos ouve? Tô ouvindo. Eu não ouço ele de novo. Não, mano. O que tá acontecendo com isso? Pedro, desde ontem a gente tava tentando fazer o Rudai ouvir a pessoa que a gente tava entrevistando e não tava dando certo. Aí eu vou ficar de intérprete aqui de Libras pra ele, porque tá difícil, viu? Cara, prazer te ver aqui. Honestamente, ainda não tinha te conhecido, mas, cara, muito legal. Você veio com um deck um pouquinho diferente, mas muito bacana. Né, a gente normalmente vê o Esper, né? Ou um UB. Sim. E parabéns pela vitória. Obrigado. Queria que você comentasse um pouquinho por que você escolheu esse deck, o que você tá achando do T2, o que você tá achando do T2 na Monte. Fala comigo. Cara, eu escolhi esse deck porque eu vi o Ben Stark jogando com ele no Pro Tour. Falamos disso na stream. O deck tava indo muito bem e eu disse, esse é o meu estilo de deck. O Esper eu não gosto muito, eu acho a base de mana muito punitiva, apesar do deck ser muito bom. Eu gosto muito de jogar de controle. Então, legal. Preto e branco são as 2 melhores cores que estou achando no T2 atualmente. Tem cartas muito fortes nas 2 cores. E basicamente eu peguei a lista do Ben Stark e vim com ela. Eu gostei muito dela, achei uma lista
que eu me apaixonei assim que eu olhei. O T2 eu tô achando que atualmente é o melhor formato do Magic. Todo jogo é muito jogado. Não tem. Você tá na partida assim. Perdi a partida por causa do matchup. Tipo, por exemplo, acontece às vezes no Modern. Né? O T2 sempre é muito jogado. Exige muito. Todos os jogadores estão jogando em formato. Porque é microdecisão que acaba definindo a partida também. Então, acho que testa muito o jogador do Magic. E é um formato muito emocionante, assim. Você sempre toma lá da cara o tempo todo. Então, nunca parece que a partida tá ganha até você ganhar. Exato. Não, muito legal. Pedro, eu queria muito que o Rodar tivesse te ouvido, porque você falou exatamente o que ele queria ouvir. Você falou que o deck veio baseado no bem-estar, que veio exatamente disso, você fez um copy-cola dele. Que o T2 é um formato muito gostoso de ser jogado, é um formato que realmente traz bastante essa possibilidade, né? Não existe um Tier 1 supremo, não existe uma matchup inganhável, só existem jogos bem jogados, e era exatamente o que ele acabou de falar antes de você entrar aqui. O T2, ele tem sim seus Tier 1, mas os Tier 2 correm pela beirada e conseguem bons resultados, e na mão de um bom jogador também fazem bons resultados. Então, assim, você praticamente repetiu o que ele falou aqui, e foi muito legal. Infelizmente a gente não vai conseguir ter mais tempo de te perguntar mais coisas, porque já vai sair rodada, o pessoal tá acelerado, diferente de outros formatos aqui. Então vou te liberar. Os caras aqui é tudo sanasa, entendeu, Pedro? Os caras ficam jogando enquanto o resto fica assistindo. Vamos lá, que a gente vai começar a segunda rodada em breve. Obrigado, tchau, tá bom? Obrigado, boa sorte, e a gente vai se falando.